Savarino e Igor Jesus podem retomar rendimento no Botafogo com Renato Paiva? Veja a análise. Jogadores fizeram parte de quarteto ofensivo estrelado em 2024, mas vivem 2025 discreto até aqui. Comentaristas explicam o impacto do jogo de posição do novo técnico. Remanescentes de um quarteto ofensivo que marcou o 2024 histórico do Botafogo, Savarino e Igor Jesus vivem uma temporada discreta até aqui. Mas até que ponto o desempenho dos jogadores se dá apenas por uma queda de rendimento individual? Ou seria a dupla vítima de um ano aquém do esperado como um todo? Até o início do trabalho de Renato Paiva, na última semana, o Botafogo viveu 55 dias sem um comando técnico definido. Após a saída de Arthur Jorge, o clube passou quase 2 meses convivendo com a incerteza de quem seria o novo treinador. Neste período, Carlos Leiria foi o primeiro interino, amargando um início ruim no Carioca e o vice da Supercopa Rei, seguido por Cláudio Caçapa, que retornou para ser auxiliar técnico permanente. A queda no rendimento de Savarino e Igor Jesus é nítida, como apontam comentaristas ouvidos pelo GE. Entretanto, além do prejuízo causado pela indefinição do técnico, há ainda o peso das ausências de Luiz Henrique e Thiago Almada, que deixaram o Botafogo rumo ao Zenit, Rússia, e ao Lyon, França, respectivamente. A queda de desempenho é nítida, eu não preciso falar. São jogadores que foram importantíssimos no coletivo de 2024 do Botafogo. Em relação à queda do Igor Jesus e consequentemente do Savarino, ou ao contrário, Savarino e consequentemente do Igor Jesus, é muito por não ter jogadores ao seu lado, que potencializam o seu desempenho, opinou Ramon Mota. O ano de ambos está claramente abaixo do que foi 2024, principalmente o de Savarino. Acho que o fato de o venezuelano precisar ter mais protagonismo nas ações, agora sem Luiz Henrique Almada, pode tê-lo atrapalhado, além de ter atraído maior atenção dos marcadores adversários. Igor ainda manteve a combatividade e a intensidade com e sem bola que marcam seu futebol, mas sem a mesma produção ofensiva, o atacante sempre sofre muito, disse Henrique Fernandes. A expectativa é grande pela primeira exibição do time sob o comando de Renato Paiva, adepto do jogo de posição. O estilo tático se baseia em largura e ter jogadores fixados em zonas pré-definidas do campo, leia mais aqui. Paulo César Vasconcelos e Jéssica Sescon apontam as possibilidades de ganho de rendimento por parte de Igor Jesus e Savarino sob o trabalho de Paiva. Acredito que esse jogo de posição que tanto agrada ao Renato Paiva pode beneficiar o Savarino e o Igor Jesus desde que seja flexibilizado. Ele não pode ser radicalizado. Querer que esses jogadores se limitem a determinados espaços é, de certa forma, sufocar a capacidade que têm. Acredito também que pelo fato de ter visto o Botafogo atuar, inclusive porque estava morando no Rio de Janeiro, o Paiva vai ter o entendimento de combinar o jogo de posição sem querer tolher os seus jogadores. Acontecendo isso, o não cerceamento da capacidade do Igor e do Savarino, os dois certamente vão crescer muito, apontou Paulo César. O novo treinador acredita em um jogo posicional de geração de espaço pelo meio por meio da amplitude, ou seja, os pontas ou laterais vão alargar o campo, a fim de que os meias povoem e tenham liberdade para triangular pelo meio. Isso pode favorecer Savarino, que vai ser determinante para essa dinâmica funcionar. Tanto preenchendo o meio e criando linhas de passe, o propósito do jogo posicional, quanto aproximando dos pontas. Penso que esse jogo é especialmente interessante para Igor Jesus, um centroavante de referência, que já tem a característica de executar taticamente o que esse sistema pede, destacou Jéssica. Paulo César Vasconcelos. Acho que é um pouco cruel querer avaliar o desempenho dos jogadores do Botafogo como um todo, com base no que foi visto no estadual, e em parte na Supercopa Rei e na Recopa Sul-Americana. Entendo que o trabalho do Botafogo teve um prejuízo nesse início de temporada que foi a escolha equivocada do responsável por tocar o time enquanto o novo técnico não fosse definido. O Carlos Leiria não se mostrou capacitado para ocupar esse cargo, tanto que foi demitido. Essa incapacidade do Leiria impossibilitou que jogadores tivessem o seu potencial avaliado. Eu acho que tudo começa a partir de agora com o Renato Paiva. Jéssica Sescon.
Savarino e Igor Jesus caíram de produção neste ano, assim como todo o time do Botafogo. Uma queda esperada tendo em vista a ausência de treinador na beira do campo e as saídas de dois jogadores que contribuíam muito para a dinâmica ofensiva da equipe funcionar. Mas são jogadores de muita qualidade e que devem recuperar rapidamente a capacidade técnica na medida que o elenco passar a acreditar e a assimilar as ideias de Renato Paiva. O novo treinador acredita em um jogo posicional de geração de espaço pelo meio por meio da amplitude, ou seja, os pontas ou laterais vão alargar o campo, a fim de que os meias povoem e tenham liberdade para triangular pelo meio. Isso pode favorecer Savarino, que vai ser determinante para essa dinâmica funcionar. Tanto preenchendo o meio e criando linhas de passe, o propósito do jogo posicional, quanto aproximando dos pontas. Penso que esse jogo é especialmente interessante para Igor Jesus, um centroavante de referência, que já tem a característica de executar taticamente o que esse sistema pede. Na dinâmica do jogo, poderá até sair da área, desde que outro jogador assuma sua posição, mas ele quase sempre será a referência entre os zagueiros. Isso contribui na geração de espaço do meio e infiltração dos volantes, além de ganhar força na bola aérea. Ao meu ver, se os volantes e Savarino conseguirem preencher o espaço que o esquema vai propiciar, e fizerem as infiltrações, Igor Jesus deve crescer bastante de produção. Ramon Mota. Por mais que o coletivo do Botafogo do ano passado, para mim, tenha sido grande nome. Acho que o Botafogo foi muito forte coletivamente, não individualmente. Mas Almada e Luiz Henrique davam essa sustentação e potencializavam demais esses jogadores que a gente está falando. O Savarino para mim é um jogador extremamente tático, inteligente que precisa de jogadores ao seu redor, vamos colocar assim, nessa trinca de meio de campo, um ponta, Savarino e outro ponta, que entendam essa movimentação. Ele não é o 10 que vai ficar sempre centralizado, trocava muito de posição com a Almada. Trocava com o Luiz Henrique também, mas era menos. Mas ele e o Almada tinham uma sintonia muito boa na questão de movimentação e isso confundia muito o adversário. Com a saída do Arthur Jorge, essa queda técnica e tática foi muito escancarada para mim. E aí entra o Igor Jesus, que não está sendo abastecido como era no ano passado. A não convocação dele, por mais que ele tenha sido titular nos últimos jogos da seleção, é muito por conta desse baixo rendimento que ele teve nesse início do ano, assim como todo o Botafogo.